Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Daniel Vicente, nós estamos caminhando agora, né, para o finalzinho já desse terceiro módulo. Estamos caminhando falando sobre a gramática, tanto esse segundo módulo como o terceiro módulo foi um módulo mais pesado, justamente por estar sendo necessário que nós possamos olhar e adaptar, no caso ali, algumas situações, justamente preparando você nesse curso maravilhoso que você está participando, que é um curso focado nas pessoas que querem aprender mais sobre o conhecimento do Antigo Testamento, mas não somente aprender, mas justamente fazer a sua própria exegese. E para literalmente produzir, você está sendo o autor da sua própria declaração ou ali tradução do texto do Antigo Testamento, é necessário que você conheça todas essas regras gramaticais que eu deixei, no caso, no material ali de apoio, um material mais denso, mais grosso, no sentido de poder ter vários conteúdos ali, e esses vários conteúdos ali que tem é o material mais bruto para que você possa olhar, fazer os exercícios e se aprofundar muito mais. Além disso, quero te lembrar também que dentro da loja ali, juntamente com os e-books, a gente vai deixar um e-book ali específico sobre isso, falando sobre a introdução, né, da questão do hebraico bíblico por Daniel Vicente, tá bom? Dito isso, a gente vai passar agora para os últimos slides desse conteúdo da aula 3, que vai falar sobre a tradução, no caso ali, de alguns textos do Antigo Testamento. Então, o primeiro slide que eu quero chamar ali é a questão do slide que vai falar sobre Noé. Então, a tradução, no caso das formas do perfeito. A gente vai identificar nessa tradução algumas questões que nós falamos nessas aulas anteriores, e que dentro aqui agora a gente vai definir e já entender melhor como que está produzida esse texto e como que a regra é importante nós façamos para poder compreender o texto. Então ali, a tradução, o último slide, diz sobre Noé caminhou com Deus, ou com Deus caminhou Noé. Já é uma tradução já lá melhorada, uma tradução literal. Agora vamos para o texto no caso do hebraico. E você vai ver que no texto no hebraico tem ali alguns sinais que nós falamos anteriormente. Tem duas palavras. Se olhando rapidamente pelo texto hebraico, você vai verificar que tem duas palavras, né, palavras grandes, porque o cristão não fala palavrão, né? Não é palavrão, é palavra grande, palavra extensa aqui nesse contexto. Tô brincando. Na sequência a gente vai ver que a palavra é et, ha, Elohim, primeira palavra, et, ha, Elohim. Só que é toda uma palavra, tem sinais ali que nós verificamos, e esses sinais estão contemplados aqui também. E a segunda palavra é ri, re, ha, lehen, no, ah. Ri, re, ha, lehen, no, ah. O que significa tudo isso? Significa que et, no caso ali, palavra por palavra a gente vai estar definindo ali. Et, ha, Elohim. Het, caminhar no caso ali. Quem está caminhando? Tem um traço no caso, esse traço no caso a gente falava na primeira aula sobre ser um sinal, né, que mostra ali que a palavra tem junção com uma outra palavra, ela não finaliza ali. Então, het, caminhar. Quem? Ha, no caso, a pessoa, indicativo, o artigo ali. O ha é o artigo que define ali, no caso, quem está fazendo a ação. Quem está fazendo a ação é o Elohim. O Elohim, você sabe que é Deus, né, atribuído à Trindade. Então, El, na teologia, El é o nome também de Deus. Então, o Yahvé é o nome de Deus, mas El também é Deus, no caso, no hebraico. E Lohim, no caso, são a designação de Deus no plural. Ou seja, a Trindade aqui reunida no Elohim, né, tá caminhando. Caminhando como? Ali, ó, no ri, re, ha, leha, ou seja, para, né, tem o Léo no caso ali, né, no caso, o tempo no caso do Rifael, que é o ri, fa, as duas palavras ali, né, e depois remembrado novamente, lehar, Noé. Então tá indicando que Deus estava caminhando juntamente com Noé. Então notem que na tradução mesmo do próprio texto do hebraico, ele é mais completo
do que a nossa tradução no literal. Né? No caso ali, a gente acaba fazendo a transliteração primeiramente de cada uma das letras e depois a gente chega lá embaixo e vai fazer a tradução literal e depois a tradução, no caso ali, a mais aproximada. Aqui já está a tradução aproximada, que é Noé caminhou com Deus caminhou Noé. Isso é aproximado. Só que na tradução, no caso ali, mais literal, a gente vai verificar que tem o Et primeiro, Ra e Elohim. Então ali, Deus está fazendo uma ação, e depois ali, o Ri, Re, Ha, Lehen, que é o Ri, Re, no caso, o tempo verbal ali do Ritpael, que está continuando, está fazendo junto. Então mostra ali que os dois juntos, Noé está juntamente caminhando com Deus e Deus juntamente caminhando com Noé. Então notem ali que é literalmente, nesse tempo aqui, o Ritpael é uma ação contínua dos dois lados. Ou seja, não era somente Deus caminhando com Noé, mas era Noé caminhando com Deus também. Então a ação contínua, então por isso que é diferente o verbo hebraico. Porque o verbo hebraico ele mostra tanto o tempo e quem está no tempo caminhando ou fazendo essa ação mutuamente. Essa ação, nesse caso, é feita mutuamente, tanto por Noé como também por Deus, para poder estar continuamente dando continuidade aos projetos de Deus perante a terra. E aí eu volto para você novamente, para que a gente possa fazer uma teologia rápida em cima desse assunto. Você vai verificar que anteriormente, do tempo que Noé acaba sendo colocado nessa situação aqui, de poder estar caminhando juntamente com Deus e Deus afirmando juntamente com ele, o próprio texto vai mostrar que havia toda uma população que estava justamente caminhando ao contrário. Ou seja, os caminhos dos homens naquele contexto estavam justamente longe de Deus. E, logicamente, Deus também estava longe deles. Agora, na questão do Noé, juntamente com Deus, os dois estão caminhando juntos, com o mesmo projeto, com o mesmo objetivo, com o mesmo plano, e isso faz com que Deus abençoe muito ele e faz com que ele construa a sua arca, e a arca que Noé constrói acaba salvando toda a sua família e toda a sua casa, depois acaba compartilhando e tendo essa bênção sobre a sua vida. Mas o que era? Era Noé caminhando com Deus e Deus caminhando juntamente com Noé. Então, quando você olha o texto hebraico, você traz toda uma elucidação, você traz toda uma teologia, você traz toda uma riqueza de detalhes para poder aplicar, sim, na tua pregação, na tua rotina, dentro do teu esboço, da tua pregação, da tua escola bíblica, e você consegue levar às pessoas essa mensagem de fé, de que o caminhar com Deus é que nos leva, né, à próxima dimensão, à próxima fase, digamos assim, de todas as nossas vidas, que é estar juntamente com Cristo nos céus. Que Deus te abençoe. Esse foi o nosso terceiro módulo do curso de Introdução ao Hebraico Bíblico, e eu te aguardo no nosso próximo módulo, que você venha crescer juntamente conosco, na graça, no poder e no conhecimento de Deus. Deus te abençoe. Estamos juntos. Isso, só o começo.